Shalom, shalom! Mais uma sexta-feira do Meditar. Shalom, shalom. É um prazer estar junto com vocês. Eu e a minha esposa, depois do Dia dos Namorados, uma sexta-feira 13. Mas 13 também pode significar amor, né? Com certeza, eu tô no Arravá, eu tô no hebraico. Aleluia! E por intermédio desse amor, nós vamos ministrar essa palavra. Então, nós vamos meditar no quê? Tu quer ler o texto? Tu quer Amém. ler o tema? Sim, glória a Jesus. Nós vamos hoje na sexta do meditar, no tema que é meditar no encontro da estrada para reverter por um risco calculado a promessa imutável. Calma que não é um bicho de sete cabeças Não que dá é para mesmo. entender. Estamos na semana de Tamar, uma semana poderosa, de muita reversão, de muita perseverança, né, de quem é rejeitado pelo natural, mas persevera no sobrenatural. E nós queremos andar nessa realidade. E glória a Jesus por você que está assistindo essa palavra. Assista mesmo, desfrute dessa palavra, viva essa palavra no seu dia, que se chama hoje. Exatamente, viva essa palavra. Então, eu achei muito interessante. Ontem nós estávamos em São Paulo, né, amor? E nós estávamos num evento e, por incrível que pareça, por espírito que pareça, foi ministrado a respeito de risco calculado. Sim. E uma das alusões de uma da história, né, que eu achei muito incrível, foi a história do Ayrton Senna. Porque sortearam lá um bilhete para que andasse com ele naqueles carros de Gran Turismo, né? E Gran Turismo é aqueles carros que dá para ficar uma pessoa do lado. E ganhou uma senhorinha japonesa e ela foi junto com a Ayrton Senna, né? Porque admirava e gostava muito do Ayrton. Falou assim, que legal, eu vou correr com a Ayrton Senna. E ela entrou dentro do carro, assim, e tava feliz por estar ali com ele. E o Ayrton, né? Então o Ayrton, com toda a sua capacidade, sua vontade de dirigir, ele pegou o carro de Gran Turismo e numa pista, o que ele fez? Acelerou em alta velocidade. E ele entrava nas curvas em alta velocidade. E a mulher, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Me ajuda, para, Ayrton Senna, para de correr. Meu Deus, e o Ayrton olhava pro lado e ria. E ria, porque diante daquele risco que ela estava vivendo, e que para ele era totalmente confortável, né? Era totalmente confortável. E como a palavra do Senhor vai falar, como a palavra de hoje vai falar, totalmente calculado. Amém. Então ele olhava para ela e ela apavorada. E porque para ela aquele risco não era calculado, ela não tinha aquela dimensão, aquela medida. Mas o Ayrton Senna, que nós conhecemos muito bem, ele tinha realmente esse pé, esse risco calculado junto com ele. Então, diante disso, nós adentramos então no texto base, no texto desse mês, né? Falando a respeito de Tamar, né, amor? Sim. Então nós já ministramos muito, o Betão também ministrou muito a respeito do que aconteceu com Tamar, porque Tamar é um ponto fora da curva. Tamar fez o que não é convencional, se vestir de prostituta para receber uma semente. Que cenário, né? Sim, totalmente. Totalmente, porque a questão desse risco, né? A gente só entra no risco porque a gente tem a plena certeza de algo, né? Ele arriscava muito Senna porque ele tinha total conexão com o carro, né? Ele estava confortável nesse sentido em arriscar, porque ele tinha uma certeza. E qual que é a nossa certeza em relação a um risco, né? A gente tem a questão dos riscos financeiros, né? De investimentos. Hoje tem gente investindo em coisas que não deveria, como jogos atualmente, né? Mas deveria estar investindo realmente num fundo, né? Em outras coisas que vão gerar mesmo ali algo. Só que o nosso risco celestial, na qual nós temos esse risco calculado, é quando nós entramos no risco quando temos uma promessa imutável. Então, nós temos uma promessa, nós temos o Senhor que é imutável, é inabalável. Então, eu arrisco porque eu tenho essa consciência, essa certeza, então eu arrisco, né? Então, ele tinha essa certeza, né? Ele ia chegar lá e ia dar tudo certo nesse sentido, né? Então exatamente, não ia matar ela. Ela não, ela estava desesperada, porque apesar de conhecer ali o ídolo dela, né? Essa senhora, era uma senhora, né? E apesar disso, ela não tinha total segurança, né? Ela não tinha essa certeza quanto a Ayrton, que estava dirigindo com um pé só, inclusive, né? Num desses carros. Então é interessante, porque quando a gente olha na perspectiva de Tamar, ela realmente correu vários riscos, né? E sempre perdeu. Ela corre o risco ao se casar com o primeiro, que é Oman? Esqueci. Amém. É o primeiro. Vai vender. É o primeiro esposo, né? No qual ele era perverso, né?
e ele era perverso, né, mesmo, e Deus mesmo consome e retira. Então foi um risco que ela perdeu. Ela vai para o outro, que agora é Onã, né? Ela vai para Onã e ele joga a semente fora, né? Ele ejacula ali fora. Por conta Então, de uma lei que existia por... naquela época, que exatamente. ele tinha que dar descendência Só que ele pro não irmão, quis, né? Ele não quis dar descendência, continuidade. Então, Tamar foi aquela que foi assumindo riscos, riscos e riscos e foi perdendo todos eles, né? Mas não desistiu, perseverou, né? E é essa a certeza que nós temos. Quando nós pagamos o preço, assumimos um suposto prejuízo, porque para ajudar aquilo era um prejuízo, né? Mas quando assume isso, existe uma consequência que é ficar na paralisia de não reversão. Então, você acaba assumindo a culpa. Judá não dá o último filho para ela, o filho dele, o último filho não era Onã agora, eu acho. Mas amém, glória a Deus. Selá. Era Selá o último. É o último. E aí, Selá é muitos filhos, aleluia. Então, ele não dá, né, porque ele acaba assumindo isso e acaba gerando uma não reversão daquilo que estava continuando, porque ele deduziu, né? E a dedução a gente sabe que é maligna. Exatamente. E uma das coisas que aqui a Kate foi citando a respeito das frustrações dela. Porque imagina só, você casa com um perverso. Sim. Que situação, né? Ela já casa ali com alguém que tem uma perversidade na natureza. A Bíblia cita a perversidade do primeiro de Er. Tanto que Deus mata o cara porque o cara era mau de natureza. Depois ele vem Onã e frustra ela. Pô, você ia me dar filhos e o cara arranca a semente e joga fora, joga no chão. Deus fala assim, meu, o que é isso que ele tá fazendo com ela? Certo? O que é isso que ele tá fazendo com ela? E vai lá e mata ela. E o segundo ponto... O segundo ponto é que ela se frustra também com ali a própria figura do que ia ser entregue e não foi. E olha que interessante, não foi entregue. Então, ela, diante dessas frustrações, o que a mulher ela vai fazer? Ela pode se afundar em suas deduções. Os maridos que eu tinha morreu, eu nem judia eu sou, né, eu sou cananeia. E entrar num parafuso, ele me mandou para casa do meu pai. E entrar nesses parafusos e não seguir à frente. Só que ela não aceitou a frustração. Sim. Vamos lá, ela falou assim, esse fato não é o meu fato. Esse é um fato que está sendo falado por aí, né? Então ela não vai assumir nenhuma vergonha, mas ela é mulher suficiente para criar uma estratégia. E foi exatamente o que ela fez, porque ela é Tamar. Ela é aquela que não vê o prazo para gerar. Ela é aquela que sabe que vai gerar, independente daquilo que vai passar. Isso. Totalmente. Até eu quero citar uma coisa dessa questão de risco, né? Porque o que nós estamos falando? A gente vai trazer 4 marcas aqui, né? Que foram desfrutadas e tudo mais, e repassadas. E 4 marcas do risco, mas só para que você entenda, o risco calculado, eu vou ler aqui, é aquele que na tua exposição garante a reversão pela promessa imutável. Então, na tua exposição ao risco, é a tua garantia de uma reversão. Para o quê? Para obter a tua promessa. Então, né, parece um pouco enigmático, mas não é enigmático, ele é bem prático, na verdade, porque é você arriscar e não enterrar. Nós arriscamos, porque se Tamar tivesse enterrado, né, na terra, literalmente, não haveria continuidade dela, não viria o Messias. Mas, porque Tamar, ela realmente enfrenta e arrisca calculadamente, então, ela obtém a reversão de uma promessa e tem a reversão e obtenção de uma promessa imutável. Exatamente, e uma das coisas aqui que eu quero frisar, porque antes dessa estratégia dela, ela previsualizou, porque ela teve que previsualizar o que ela ia fazer, ela ia tomar um risco calculado, não é um risco descalculado, né? Ninguém assalta o banco, o cara não vai assaltar o banco e só porque ela tem dinheiro. Né? Ele vai planejar, ir lá, vai fazer a matemática, vai ver os horários. O cara, né? Se o bandido que é perverso pensa dessa forma, quem dirá uma mulher que estava restaurando uma semente que era dela. Então ela se posiciona calculadamente, pré-visualizando o resultado final. É onde que ela sonda tudo. Ela fala, pera lá, né? Se veste, vê para onde ele vai, chega lá e fala assim... Tal, né? Seduz. E aí? Atrai lá com a sua beleza, sua aparência. E quando Judá vem e vai oferecer o cabrito para ela, né? Que é uma das
dos detalhes aí dessa promessa que ele faz ali, é muito interessante, porque ele oferece o cabrito e ela falou assim, tá, mas e aí? Você vai me oferecer o cabrito, mas vai ser assim? O que você vai deixar comigo? Sim. Aí ele vai lá e daí, o que você quer? Aí Tamar, estrategista calculada, vai falar assim, eu quero o selo, eu quero o cajado e eu quero o cordão. Mas sabe o que é interessante desse detalhe? Sabe o que é interessante desse detalhe? É o seguinte, é que ela declara o que ela quer de Judá. E ela, quando declara que ela quer o selo, o cajado e o cordão, mal sabia que aquilo que ela estava querendo de Judá, Deus iria estender através da sua descendência. Porque Deus daria através da sua descendência, que era o que ela estava querendo extrair de Judá, o sacerdote, o pastor, que tinha autoridade para reger muito mais do que simplesmente ovelhas, mas para reger todas as ovelhas que o próprio Deus iria dar a esse verdadeiro pastor. E esse verdadeiro pastor é o próprio Cristo que sai dela. Então, o que você quer de mim? Diz Judá. Eu quero te dar o cabrito, eu quero te dar o rebelde, porque essa é a diferença entre a ovelha e o bode, entre a ovelha e o cabrito. O rebelde é obediente, a ovelha segue o pastor e o bode não segue. Então, Deus vai lá e honra ela através da sua descendência, dando no cordão o sacerdote, que é Jesus, no cajado o verdadeiro pastor, que é o Cristo, e no selo aquele que tem autoridade sobre todas as nações e é chamado de Rei dos Reis, que sai do útero de Tamar. Amém. Amém, glória a Deus. O ponto mais crucial também nesse sentido, no nosso tema relacionado hoje, que é essa reversão na estrada, né? Porque fala que quando ela soube ali da subida ali de Judá, né? Nesse sentido, ela vai para a estrada de Enaim, que é essa estrada da reversão. O que é Enaim em hebraico, né? Significa fonte. Então ela vai para onde? Para a fonte. Irmão, não tem reversão se não for por meio da fonte. Nós reconhecemos a fonte. Então, se eu creio na fonte, eu tenho esse risco calculado porque eu estou indo para a fonte. E a fonte é aí esse cenário, esse evento que é carregado comigo em todo lugar, em todo ambiente que você vai, você carrega a fonte. Você carrega Enaim para trazer o que? Reversão para a sua vida. Para trazer mesmo essa reversão desse risco aí calculado com uma promessa imutável que há para mim e para a sua vida. Então, ela vai para essa estrada de Enaim, onde acontece todo esse diálogo que o Wes trouxe, né, sobre essa troca, sobre esse penhor que ela pede, sobre essa garantia, acontece num lugar chamado fonte, porque a fonte a negou, a rejeitou, que era Judá. Judá era a fonte dos filhos, né, que não deram para ela continuidade, não deram semente para ela. Um era perverso, o outro não deu continuidade, não deu a semente. E a fonte negou o último filho, né, que ele tinha. Ele negou e rejeitou para ela por meio de deduções. E aí agora Deus manda Tamar de volta para a fonte. E eu quero te fazer uma pergunta, Kate, para que você prossiga também nessa explicação, que Amém. eu acho que a gente vai introduzir agora, Sim. junto com vocês, os 4 riscos calculados. Sim. E eu queria que você falasse para o pessoal qual é esse primeiro risco calculado, né, que nós estamos falando, que vai ser o risco da frustração. Exatamente. São 4 marcas aqui dos riscos calculados de Tamar, na qual ela se arriscou, né, irmãos? Meu Deus, olha como é esse rolê de Tamar, que, naquela época, Senhor Jesus, foi realmente arriscado. Mas olha só, o primeiro risco que eu vou falar e depois a gente vai intercalando, é o risco da frustração. Porque imagina, uma mulher que foi viúva 2 vezes, agora será que seria viúva pela 3ª vez? Tinha o risco, né, de ela sair frustrada com Jacó, ou sair realmente frustrada por não receber uma semente, porque não sabia se ia entrar ou não. Hoje já é totalmente, tem muito essa questão, né, se recebeu ou não, se gerou ou não. Então ela tinha a primeira marca aí desse risco, o primeiro risco que ela estava ali calculando era o risco da frustração em gerar de Jacó. Ótimo. O segundo risco que ela acabou levando dentro dessa estratégia calculada era a exposição. Tamar como prostituta. Imagina se Jacó, no meio dessa situação, Tamar! No meio da cama lá, Tamar, é você! Meu Deus, ela ia ser queimada viva, certo? Então ela foi exposta a uma situação também que lá na frente vai gerar um segundo ponto de exposição, né? Que é ela ter que revelar que tá grávida,
certo? Então foram 2 pontos de exposição dentro da estratégia calculada dela, que ela deixa muito evidente. Sim, a terceira é a contestação, né? Porque imagina, e se ele tivesse o dinheiro suficiente para pagar ela, como que ela ia contestar, né? Porque eles iam contestar ela de qualquer jeito, né? Se ela girasse. E aí, o que você... Primeiro, se fosse a exposição, se ela fosse exposta, iam contestar, o que você está fazendo? Segundo, se girasse, não tivesse nenhuma garantia. Então, ia ter um contestamento. Era um risco que ela estava correndo de ser contestada, questionada e julgada. E o quarto ponto é a vergonha. Porque Judá, quando ele escuta que... Como assim Tamar tá grávida, né? Finalmente vou me livrar dela. Sim. E ele vai lançá-la, né? Realmente a essa condenação. Manda Sim. queimá-la. Mas não foi ela que foi envergonhada, porque ela morre ali, né? Que mulher azarada, que essa mulher aí, ela tem uma maldição na vida dela. Não, ela tem Deus a favor dela, porque Deus mata o perverso. Morreu, casou com ela, morreu. Segundo, casou com ela, morreu, né? E agora, tá grávida de outro, se prostituiu. Ótimo, manda matar. Só que daí o que acontece? Deus reverte a vergonha dela, porque Judá manda matar. E quando ela se posiciona e fala assim, ó, diz aí, ó, quem é o pai da criança, toma aí o selo, o cajado e o cordão, fala que esse daqui é o pai. Aí Judá fala assim, não vou conseguir envergonhá-la. Sim. Eu fui envergonhado, realmente, Tamar, você é mais justa do que eu. Exatamente essa declaração. Sim. E Kate, assim, diante desse cenário, eu queria falar junto com o pessoal aqui sobre as 4 marcas da promessa imutável. Sim. Porque essa é uma realidade que nós temos dentro dessa mensagem, Sim. não é? Amém, glória a Deus. Porque para cada risco que você tem calculado, ele está calculado por quê? Porque eles têm uma base, um fundamento que é a promessa imutável do Senhor para a sua vida. Então, no risco da frustração, nós temos uma marca da promessa imutável que é essa promessa, ela é segura. Hebreus 10, 23 diz assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Senhor tem muita fidelidade, o Senhor é fiel para mim e para com você. Ele foi fiel até a morte de cruz. Então, essa segurança que nós temos, por isso nós arriscamos tudo por um testemunho maior. E a promessa do Senhor, ela é manifesta, porque quando o Senhor ele tem essa realidade... Tem uns salmos também. Tem um Salmo 119 vai declarar... Vai falar bem o seguinte, venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Então o Senhor, ele veio a favor da vida de Tamar, né? E o que me lembra, assim, com esse fato da promessa, ela ser manifesta, é que quando Tamar, ela gera 2, na marca dos 2 maridos que ela perde. Então, ela, por mais que tenha sido afetada, né, diretamente por conta da morte desses 2 maridos que foi Deus que matou, Deus fala assim, ei, Judá não vai te honrar, eu te honro. Então, sai a mão de Zera, e de Zerá, né, e amarra ali aquele fio, e ele puxa de novo para dentro, e quem rompe é Pérez. Então, vem 2 crianças naquele ventre, que ela foi exatamente na fonte para receber a semente que devia ter vindo do terceiro filho que não veio, e o interessante disso tudo é que morre, né? Porque uma das coisas que você citou dentro do carro enquanto nós conversávamos sobre isso é que sobre a retenção que gera a morte. Requisição. Que gera essa requisição. E onde que o próprio Judá acaba perdendo a sua esposa. Mas o que se manifesta diante dessa promessa é a porção de Deus dobrada. E só para dentro dessa mensagem, para prosseguir nela, eu me lembro muito de Jó. Porque Deus, quando ele arranca tudo de Jó, permite que Satanás arranque tudo de Jó, no final ele manifesta a realidade de quem ele é. Então a promessa de Deus, por mais que às vezes ela seja oculta, ela se manifesta com porções dobradas, como é o caso da vida de Tamar. Porções dobradas sobre Jó, porções dobradas sobre Tamar. Então essa é a realidade desse segundo ponto. Sim, é o terceiro ponto, a terceira marca dessa promessa imutável que você carrega e que dá como resposta ao risco da contestação, né, de alguém te contestar nesse momento, é porque você tem uma resposta pela promessa imutável. Hebreus 8:6 diz, agora com efeito obteve Jesus um mistério tanto mais excelente. Que resposta ele teve, né?
porque ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, Uau. superior aliança, superior promessa, porque quando ela gera Pérez e Zera, ela não está só gerando a reversão dos 2 maridos que ela teve e que perdeu, mas ela está gerando também elementos de Judá, que é a marca de Zera que sai, mas volta, ele retém, Uau. e a marca também de Pérez que rompe, e é uma parte do elemento de Tamar que rompe com toda a contestação, trazendo resposta nesse gerar. Amém. E o quarto e último ponto dessas marcas é o penhor da herança do Espírito, que está marcado aqui, mas é o penhor. Sim. Então, nós temos aqui essas 4 marcas da promessa imutável. Amém. E imutável é o penhor Sim. do Senhor dentro de você. O que você deseja? Você deseja aquilo que foi criado ou você deseja a essência criadora? Eu estava pensando nisso. Big Bang explica muita coisa que é a teoria, porque eles dizem que do nada existiu tudo. Agora, o que eu quero? Eu quero a essência que gerou tudo. E Deus deu a marca dessa essência dentro de você, que é o que o mundo não pode receber. Sim. E a marca disso é o Espírito, isso. O Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Essa é a maior de todas as promessas que o Senhor pode nos dar. E só para finalizar, o risco da vergonha que ela sofreria é combatido ali, né, invalidado pelo penhor, que é quando ela recebe o cajado, o selo e o anel, né? O cordão do sacerdote. Então, é revertido esse risco, ele é assegurado por esse penhor, porque ela fala, que penhor você me dará? E ele dá esses 3 elementos para ela, como uma marca de uma segurança, de uma promessa ali imutável. E entrando dentro dessa ideia do penhor, é exatamente o que o Senhor te oferece, porque à medida que ele te dá essa marca dentro da promessa sobre você, ele te dá a função de sacerdote, que é a marca do cordão, ele te dá a função de pastor, que é a marca do apacentador, e ele te dá a autoridade pelo sangue do cordeiro, que é realmente esse sacrifício sobre a sua vida. Então, essas 3 marcas são a marca, essas 4 marcas são a marca dentro, com um bônus desses 3 selos sobre a sua vida, que é o selo, o cajado e o cordão. Amém. Então, diante dessa palavra, vamos fazer um convite para a galera? Sim, amém. Venha ofertar nesse momento. Olha, muita reversão para o seu dia. Reverte quem entrega também, né? Porque eu vou entregar, eu não vou reter, porque eu vou ter reversão. Se eu retenho, eu tenho requisição. Não se livre das requisições da sua vida. Entrega, tá aí, ó, a chave Pix. Oferte, semeie para o Senhor e colha aí do crédito celestial, porque a gente não é débito na terra e crédito no céu, né? Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica que você vai adotar e vai meditar a respeito de todas as situações e fazer sua oferta diante do altar do Senhor. É isso então, Kate? Yes, é isso. Deus abençoe. Shalom, shalom. Shalom. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor Deus, nesse momento, Senhor. Porque nós temos no Teu nome, Senhor Deus, a chave, o acesso, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nossas vidas. Ó, Adão e Yeshua, nós invocamos o Teu nome, Senhor. Porque temos mesmo em Ti, Senhor Deus, a reversão de todo o cenário, Senhor, que um dia foi usurpado, Senhor, que o inimigo muitas das vezes quer usurpar, Senhor Deus, no nosso meio. Mas nós temos em Ti, Senhor Deus, a reversão para declarar mesmo o Teu nome, Senhor Deus, com autoridade, Senhor Deus, para declarar o Teu nome, Senhor, com soberania, Senhor Deus, com governo. Por isso nós pedimos, Senhor Deus, que a Tua palavra encontre os nossos corações, que a Tua palavra, Senhor Deus, transforme os nossos corações, e que sejamos constituídos por essa palavra, Senhor Deus, por essa realidade. Senhor, assim como já Davi carregava uma palavra, nós se movemos por essa palavra, Senhor. Nós se movemos por aquilo que o Teu Espírito deposita dentro de nós. Senhor Jesus, a Tua palavra que é alimento, a Tua palavra que é sustento, Senhor Deus, para a nossa vida. E assim nós não temos falta de nada, Senhor, porque o Senhor é o nosso sustento, porque o Senhor é o que abre caminhos na nossa vida, Senhor. Assim como um Tamar, Senhor Deus, nós queremos Te encontrar no caminho, ser encontrados pelo Senhor em cada caminho, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós somos encontrados pelo Senhor em cada caminho, Senhor.
E glória ao Senhor Jesus pela tua palavra. Glória a Deus por tudo que é dispensado, Senhor. Que de fato haja um frutificar e um estabelecer no nosso coração, no meio daquilo que nós recebemos do Senhor, em nome de Jesus. E nós queremos declarar nesse dia que nós temos no Senhor o meditar do encontro na estrada, para reverter por um risco calculado a promessa imutável. Nós se apossamos, Senhor Deus, dessas promessas. Nós tomamos posse da promessa do Senhor que não muda, Senhor. Nós tomamos posse da promessa do Senhor que está sobre nossas vidas, Senhor, e que nos faz avançar, porque somos sumos sacerdotes no Senhor e temos convicção, Senhor, do nosso chamado, daquilo que nós recebemos pelo ministério de Cristo Jesus, para exercer o único ministério que é estabelecer o nome de Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa aliança e se movemos por meio dela. Por isso, Senhor, estabelece mesmo essa aliança com os meus irmãos, estabelece mesmo essa aliança com cada um que escuta essa palavra, cada um que louva por meio dessa palavra, que invoca o Senhor por meio dessa palavra, por meio dessa fé que venham ouvir a sua palavra, Senhor. Nós temos essa aliança superior baseada nas promessas, Pai. Por isso nós não vamos aceitar a acusação, nós não vamos aceitar o retroceder, nós vamos invocar e declarar esse avanço que nós temos em Ti. Ó Senhor Jesus, se apegamos firmemente, Senhor, sem vacilar a promessa e a esperança que nós professamos, e nós professamos Cristo, nós declaramos Cristo, assim nós queremos dizer a Cristo exibir a Cristo, Senhor, que o Senhor seja o único a aparecer no nosso viver, que o Senhor seja o único a aparecer no nosso viver um com os outros, no nosso viver de um testemunho que nós carregamos, Senhor Jesus. O Senhor é o testemunho que nós carregamos, Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa e o Senhor vai voltar para buscar essa igreja ardonada que está sendo preparada para esse encontro. Por isso, Senhor Deus, nós estamos sendo preparados pelo Senhor. Limpa-nos, purifica-nos, tira os véus que é no nosso olhar, Senhor Deus, que é no nosso rosto. Tira o véu, Senhor Deus, que pode estar nos inibindo, nos impedindo de ver o Senhor, Pai, a cada dia, de encontrar o Senhor nos nossos caminhos, que o Senhor possa realmente nos fazer enxergar a plenitude de Cristo Jesus, aonde habita a perfeição do Deus Pai, manifesta no Deus Filho, e glória ao Senhor Jesus, porque o Senhor há de cumprir tudo aquilo que falou e tudo aquilo que declarou por meio dos profetas. O Deus do Espírito dos profetas está sobre nós, e nós pedimos mesmo, Senhor Deus, esse mover do Senhor que estabelece todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Ti, Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, mesmo esse amor, porque como a palavra declara, se nós viemos fazer tudo e se não tiver o amor, de nada vale, Senhor. Por isso, dá-nos, Senhor Deus, o Teu amor a cada dia. Possamos desfrutar do Seu amor a cada dia. Sabemos que somos filhos do Senhor, amados, e vamos amar por meio dessa filiação, vivendo pela salvação que o Senhor nos prometeu, vivendo pela salvação que o Senhor nos deu e desse Cristo que agora cresce em nós, que se manifesta no corpo coletivo de Cristo. Ó Senhor Jesus, lembra-te da promessa que fizeste aos teus servos, Senhor. Essa é a nossa esperança, Senhor. Essa é a nossa certeza e convicção. Como tua palavra diz, tudo aquilo que procede da boca do Senhor, esse é o nosso alimento, Pai. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa convicção. E por meio do que sai da boca do Senhor é que nós andamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, libera a tua palavra. Seja feita a tua vontade, estabelece os teus caminhos. Nós reconhecemos o Senhor pela promessa que o Senhor fizeste a cada um dos teus servos. Essa é a nossa esperança. E glória a Deus, porque a experiência, a perseverança está nos produzindo esperança, Senhor. E nós se movemos por meio dessa esperança que há em Cristo Jesus. Amém, amém, amém.
hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo o que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo. Por hoje eu te amo. Eu não quero mais viver, não, longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido, prostrado. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar. Me molha, me lava,
nos ver.